Obrigado, presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadoras, todos que nos assistem aqui de casa. Quero saudar aqui o nosso suplente vereador, o Brecha, da Zona Norte. Seja bem-vindo a esta casa, sempre meu companheiro do PDT. Eu vou falar um pouco aqui, dizer para o secretário Lucas Suzin que eu não combinei com ninguém, nem sabia que alguém ia falar sobre o Lucas aqui, sobre o secretário, mas a gente traz hoje no nosso grande expediente aqui algumas... Vou esperar os companheiros terminar a conversa, depois a gente conversa, porque fica difícil de falar aqui. Colegas, por favor, vamos focar aqui. Temos um orador na tribuna. Segue, vereador José Abreu. Obrigado, presidente. Vou trazer aqui nessa tribuna algumas pautas importantes para mim, a quais eu fui eleito, né, para defender as comunidades, os trabalhadores. Então, vou trazer duas pautas muito importantes aqui, que são a questão das ruas da nossa cidade, da forma que está hoje a nossa cidade. Quero falar aqui um pouquinho do Monte Carmelo. Aqui eu convidei o secretário Lucas Suzin para a gente dar uma caminhada no bairro Monte Carmelo, na região do Monte Carmelo, ali como vocês estão vendo aqui nas fotos. A gente andou por algumas ruas, eu não vou citar todas aqui, porque são muitas: a Rua Vitória, Conquista, Ana Gonzalez, Rua da Esperança e a Ulisses Guimarães. Mas foram muitas ruas que a gente acabou visitando. E ali, como vocês podem ver, ali tem um valão lá. Não, esse valão aí não é no Monte Carmelo, é um pouco para frente, em outro bairro vizinho ali, do ladinho. Vocês podem ver a situação ali. Eu gostaria que vocês de casa olhassem, vocês aqui visualizassem isso. Esse valão aqui, vereador Lucas, o senhor conhece os bairros, o senhor sabe onde é que é o Beco do Chamichungo, o Pantanal? Tem muitos que não sabem, né, vereador? Mas assim, ó, o senhor conhece bem essa realidade aqui, ó, olha só, gente, imagina isso aqui, ó, no verão, o esgoto a céu aberto caindo dentro daquela água ali, os moradores ali, e esses moradores não pediram para estar morando ali, gente. É a única forma que eles acharam de poder ter uma moradia. Então, é uma situação bem difícil. Falei com o secretário para a gente tentar resolver essa situação, para a gente tentar canalizar aquilo ali, porque do jeito que está não dá para continuar. Infelizmente não tem como. E a situação das ruas ali, como vocês podem ver, hoje motorista de aplicativo nenhum vai lá porque não consegue sair. Se uma ambulância precisar chegar naquele local ali, ela não consegue chegar. Se ela descer, ela não sobe. Então, é uma situação muito precária, muito difícil, a qual a gente tem que achar uma solução. Gostaria que o vereador Zé D'Ambrosio estivesse aqui para a gente poder ver essa situação. Acredito que ele conhece bem essa realidade, para a gente achar um jeito na pavimentação comunitária, porque não dá de continuar desta forma. E falo isso aqui da região do Monte Carmelo, ali... meu companheiro presidente Baio, que está aqui, o Alceu, conhece bem a nossa realidade da região sul. Não é só um privilégio nosso da região sul. A gente vai lá para o Quênio, vai para o Belo Horizonte, vai lá para o Vila Lobos, a situação é igual. Então, a gente precisa achar uma forma de ajudar essas famílias, que a gente consiga fazer uma pavimentação comunitária lá para ajudar essas pessoas. Então... deixo aqui o meu agradecimento ao Lucas, né, e o comprometimento que ele fez com os moradores. Como vocês podem ver, a gente está ali, da gente tentar achar uma solução junto para essa situação, que é uma situação terrível que a nossa comunidade vive hoje. Quero também aqui falar um pouco sobre um assunto que é um assunto de grande importância para mim, vereador Cláudio Libardi, que o senhor me acompanha, minha caminhada desde sempre, aí viu que no meu material tinha lá escrito lá, a voz do povo trabalhador. Então, eu fui eleito para ser a voz do povo trabalhador, a voz das comunidades. Então, eu estou aqui para isso, e a próxima pauta vai ser sobre isso. Sua parte de imediato já, vereador Cláudio Libardi. Vereador Jack, o senhor sabe que eu acho que o mundo propicia sempre diversas voltas, e estar aqui com o senhor, para mim, para a vereadora Andressa, é um privilégio. Porque nós viemos aqui com um objetivo claro, né? Fazer a defesa desse povo trabalhador. E o senhor tem honrado esses votos do povo trabalhador,
dialogando com eles e, mais do que isso, se posicionando a favor deles quando for necessário. Então, vereador Jack, conte com a minha presença no dia 26, conte com a presença da vereadora Andressa. Temos certeza que esse é uma pauta fundamental para a sociedade e, mais do que isso, pelo que eu verifico, ela é uma pauta de 2026. Se 2025 a pauta da classe operária foi a redução do imposto de renda, a pauta da classe operária para o ano de 2026 é o fim da jornada 6x1 com redução da jornada de trabalho. Parabéns, vereador Jack. Estamos juntos nessa luta. Obrigado, vereador Cláudio. Falar aqui um pouquinho sobre a escala 6x1, que é uma pauta vereador, hoje... se possível, antes, uma participação. Por gentileza. Também queria lhe parabenizar por essa luta. Infelizmente, eu não vou estar aqui nesse dia, mas com certeza terá a representação do mandato e a gente está junto nessa luta, porque realmente é isso que nós precisamos, melhorar a situação da classe trabalhadora, que é a grande maioria da população. Mas também queria só lhe comentar aquela questão das ruas rapidinho. Nós temos também uma demanda antiga lá na Rua dos Jardineiros, no Vila IP, que está caindo a rua. Já teve acidente, deixou pessoas tetraplégicas, já fizeram bastante arrumação lá. Nós conseguimos uma emenda de 7 mil, que depois foi de 700 mil, que foi depois destinada para outra área. E lá vai acontecer acidente, onde mesmo eu conversei com o secretário Fiuza sobre aquela situação, mas agora precisamos das obras. Obrigada, vereador. Só para contribuir nesse assunto aqui, vereador Zé D'Ambrosio, eu preciso muito da ajuda do senhor nessa questão lá da região do Monte Carmelo, naquele valão que tem lá. Quando eu fui candidato a vereador na eleição passada, eu fui lá, conversei com os moradores. Eu fui lá com o Suzinho, o senhor infelizmente não estava aqui, só porque o senhor chegou, eu gostaria de recapitular esse assunto. Eu fui lá com o vereador, está ali as fotos, ó, por gentileza, se puder olhar ali, está ali, ó, a gente foi lá com o secretário Lucas Suzinho. Ele olhou essa situação, uma situação grave, uma situação de saúde pública ali, que as pessoas vivem no meio do esgoto. E elas não escolheram para estar ali, entendeu? As pessoas estão ali porque precisam estar ali. Então, eu preciso da sua ajuda aí para a gente ver a questão de pavimentação comunitária, vereador Zé D'Ambrosio. Isso aí é uma luta nossa, é uma luta que não é de uma pessoa, de um partido, é uma luta da comunidade, é uma luta que precisa ser ouvida por todos e a gente precisa achar uma solução para resolver a questão dessas famílias. Nós precisamos achar uma saída para isso, que é uma questão de saúde pública. Eu fiquei lá 10 minutos, eu saí com uma dor de cabeça assim que não dava para aguentar do cheiro do esgoto. Então a gente precisa, juntos com o secretário, com o governo, achar uma saída. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir achar. Vereador Zé D'Ambrosio, sua parte, por gentileza. Não, o senhor dá uma demonstração que conhece os bairros carentes da cidade, até porque o senhor mora ali numa região que a sua rua não tem pavimentação e que o senhor luta há muitos anos. Bornal, se não me engano, o nome da rua, né? Que costeia o aeroporto. Alberto Arpino. Alberto Arpino, que tem projeto e que nós precisamos pavimentar. Bom, eu estou fazendo uma indicação, e eu quero falar no meu grande expediente, de que o SAMAI, porque na legislatura passada, tu estava me dando canelaço, o diretor do SAMAI me dizia, não, o SAMAI tem recursos e precisa ajudar o executivo. Eu estou fazendo uma indicação solicitando que o SAMAI, inclusive nos loteamentos que estão em fase de regularização, nos conceda recursos para 20 quilômetros de saneamento pluvial e cloacal, para que depois não tenha que abrir de novo, porque nós vamos ter pedras. Não existe, não tem como. Monte Carmelo, Vêneto, Balardim, Parque dos Pinhais. Não tem como o executivo continuar nos próximos anos colocando cascalho, mão de obra, hora a máquina, e não dar dignidade para as comunidades. Então, nobre colega, a indicação está sendo protocolada, estou solicitando que o SAMAI destine 20 quilômetros de saneamento, que inclusive inclua essas ruas que o senhor está mostrando. É um tema que nós precisamos aperfeiçoar muito nessa casa. Obrigado.
Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. E essa rua que o senhor falou aí, Alberto Arpino, ela costeia todo o aeroporto e é complicado porque eu estou tentando falar com o secretário Fiuza desde que eu estava lá no meu bairro, lá antes de ser vereador, eu acho, porque eu estou tentando falar... uma declaração de líder depois. Porque eu cheguei na Secretaria da Habitação, comecei a falar com ele, tentei falar com ele para a gente ir lá. Sabe por quê, vereador Zé D'Ambrosio? O senhor conhece bem essa rua, o senhor já foi lá várias vezes comigo. Ela não tem passeio público. Segue declaração de líder da bancada do Ela não PDT, tem passeio vereador público. José Abreu. Obrigado, presidente. Ela não tem passeio público. As crianças, vereador Zé D'Ambrosio, para poder estudar, elas têm que caminhar pelo meio da rua, porque não tem passeio público. O muro do aeroporto está dentro da rua, então a gente precisa resolver isso aí urgentemente. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui agora da audiência pública pela redução de jornada de trabalho e pelo fim da escala 6x1. Por gentileza. Olha só, essa é uma pauta que vem sendo debatida no país todo, né? A gente tem uma frente parlamentar aqui, onde a gente trabalha muito nas nossas frentes. Eu sei que frente parlamentar dá trabalho, a gente tem trabalhado muito, a vereadora Rose, a vereadora Andressa têm participado das nossas reuniões, então é muito importante, só para deixar todos cientes aqui, nós fizemos reuniões já com os trabalhadores, fizemos reuniões com o sindicato dos trabalhadores, com as entidades patronais, foi um debate muito bem qualificado, um debate muito bom, onde tem que ser debatido sim, porque a escala 6x1 ela está ultrapassada há muito tempo, vereadora Andressa. A senhora sabe muito bem disso, compreende muito esse assunto. Nós precisamos dar dignidade aos trabalhadores. E essa não é uma luta sindical, não é uma luta minha, é uma luta social, uma luta de todos, é uma luta humana. Chegou a hora da gente reduzir a jornada de trabalho, chegou a hora da gente acabar com essa escala 6x1 e, como eu falei aquele dia, eu tenho a solução para tudo isso, é só a gente conversar. Eu apresentei a solução, aquele dia a gente tem a solução, porque eu costumo, assim, quando apresento o problema, ter a solução do problema também. Seu à parte, por gentileza. Vereador Jack, eu percebo que conforme as eleições vão se aproximando também, esse debate vem tomando um pouco mais do Brasil. Então, em vários lugares que a gente vai, as pessoas perguntam a nossa opinião, inclusive os trabalhadores dos estabelecimentos que trabalham com a escala 6x1. E hoje há uma indagação por parte do empresariado, uma preocupação de quem vai pagar essa conta. Quando a gente começa a debater quem vai pagar a conta, as coisas ficam mais complexas no Brasil. O que acontece é que, historicamente, os trabalhadores pagaram essa conta. Sempre foi a maioria da população que pagou a conta. Agora que nós estamos começando a discutir um pouco mais dessa divisão de pagar a conta, as pessoas do topo da pirâmide elas estão ficando preocupadas. Quando a gente disse que as pessoas até R$5.000, que recebem até R$5.000, não pagariam imposto de renda e quem recebe mais vai pagar um pouquinho mais, já gerou todo um debate na sociedade. Agora que nós estamos falando em reduzir a jornada para 40 horas, né, e acabar com a escala 6x1, o empresariado tem ficado apavorado, tem começado a criar um discurso de pânico do Brasil. Que não tem, vai ter dinheiro, vai ter desemprego, vai ter informalidade. Coincidência ou não, esse discurso sempre foi feito quando nós tivemos um avanço social no país. Então, nós não podemos mais tolerar que haja chantagem de quem já ganha muito nas costas dos trabalhadores e de quem historicamente lucra no país. Nós não estamos falando que vai acabar os lucros, nós estamos falando para diminuir um pouquinho, vereador Jack. E o debate que nós fizemos na segunda foi um pouco sobre isso, né? A gente está falando em diminuir um pouquinho os lucros de quem lucra 2 bilhões líquidos e muitas vezes, né, quer dizer que está ruim, que não tem nada, enfim. Então, é esse debate que nós precisamos fazer no Brasil. Nós queremos que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Para isso, não precisa sair de madrugada de casa e voltar de noite. Nós queremos que as pessoas possam viver para além de trabalhar. Obrigado pela parte, vereadora. Obrigado, vereadora. Como falei antes, eu fui eleito
para ser a voz do trabalhador, a voz das comunidades. Eu estou aqui para ser a voz daquela mãe que acorda antes de clarear o dia, chega em casa à noite, deixa seus filhos, às vezes não tem nem onde deixar os filhos. Estou aqui para ser a voz daquele metalúrgico que acorda todos os dias, vai para o trabalho e nem sabe se vai voltar com saúde para casa. Então, essa questão é uma questão que nos preocupa muito, que é a saúde do trabalhador. E hoje, se a gente for ver... eu falo com muitos médicos, muitos especialistas, e eles falam assim que os trabalhadores estão adoecidos. E estão adoecidos por essa questão de uma escala de trabalho desumana, que para mim é uma escala, e a gente sabe muito bem disso, 6x1 é desumano para o trabalhador. Ela acaba com todo o lazer, com toda a cultura, com todo o descanso do trabalhador. Então, nós precisamos achar junto uma solução para isso, e eu fico muito preocupado com os empresários, tá? Quando eu escuto eles falar assim, a gente não tem mão de obra na cidade. Qual o atrativo que tem para alguém ir para uma fábrica trabalhar para ganhar R$2.000, sabendo que veio o fator previdenciário, que acabou com metade da aposentadoria, aí tem reforma trabalhista, reforma previdenciária. Como que a pessoa vai querer trabalhar numa empresa? Então, eu fico preocupado com os empresários. O que eles vão fazer para atrair os trabalhadores? Isso nos preocupa muito, vereador Cláudio Libardi. Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Então, a gente tem que fazer esse debate. Como eu falei, eu não vou falar aqui agora, mas a gente tem a solução para eles, a gente tem a solução para esse problema, e a gente junto pode, com certeza, trabalhar junto e fazer esse debate. Então, convidar toda a sociedade de Caxias do Sul, convidar todos os trabalhadores da cidade, empresários dessa cidade, para que a gente... participe da nossa audiência pública dia 26, às 19 horas, aqui nesta casa. Dia 26, todas as entidades sindicais estão sendo convocadas, estão participando, as entidades patronais, todos. É importante vir aqui fazer esse debate. É um debate que tem que ser feito, tem que achar uma solução, não dá mais para continuar assim, e nós precisamos, sim, fazer esse debate, vereador Lucas, para que a gente consiga achar um meio termo para tudo isso, achar o equilíbrio entre o capital e o trabalho, que esse é o nosso papel. Por gentileza. Obrigado, vereador Jack. Na semana que vem estarei indo ao Rio de Janeiro, junto com a direção da Codeca e a representação sindical do Sindilimp, conhecer a Conleurb, que é a Codeca da cidade do Rio de Janeiro, que tem mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras, numa empresa fortalecida e que cumpre um papel super importante. Então, só estou justificando isso para dizer de um trabalho que a frente de acompanhamento a Codeca está fazendo e que não vou estar aí. Mas quero lhe dizer que sou parceiro nessa luta. Quando em Caxias, ou lideranças caxienses se inspiram na Europa ou em países com um PIB maior que o nosso, esses países já venceram essa discussão há muito tempo. É absolutamente inadmissível saber a jornada de trabalho de quem está no comércio, de quem está na saúde ou em tantas outras áreas e que as pessoas não têm tempo para viver. E quando se levanta esse debate, setores econômicos não tão ocultos, que às vezes, no passado, né, vereador Cláudio, nós dizíamos que é a mão oculta do mercado, né? Mas esses setores vêm aqui e dizem que a economia vai acabar. Na Dinamarca não acabou, né? Em vários países não acabou e no país não acabará. Trabalhadores e trabalhadoras precisam ter direito a viver. E concluo dizendo, é difícil muitas vezes a gente ter que defender isso, vereador Jack, com setores da elite econômica brasileira que ainda não toleram o final da escravidão, infelizmente. Então é isso. Mas parabéns pelo seu trabalho. Estamos juntos nessa luta. Obrigado, vereador. Vereador Cláudio Libardi. Eu acho que eu vou na mesma linha do vereador Lucas, vereador Jack, porque hoje nós temos uma cultura, vereador Lucas, de serviço dentro da sociedade. E é uma cultura de serviço intrinsecamente ligada a um período de escravidão no Brasil. Tem que ter sempre alguém à sua disposição, mesmo que esse não esteja produzindo nada. Prova maior é a seguinte, vereador Jack, o senhor que passou da sua vida pelo menos 20 anos dentro de uma fábrica. Quando não tem nada para fazer, o que acontece? Liberam alguém ou fica todo mundo sentado? Fica todo mundo sentado olhando um para o outro e acabou. Por quê? Porque nós temos uma concepção de servir, de estar à disposição. E é sobre isso que nós precisamos conversar. Vereador Jack, vereador. Nós somos defensores da produtividade. Sabe como é que aumenta lucro? Uma parte, vereador, também. Com produtividade. E é sobre isso que nós precisamos conversar.
sobre o aumento da produtividade dentro da nossa sociedade para que efetivamente as indústrias aqui sejam competitivas, vereador Jack, e para que nós consigamos garantir aos trabalhadores cada vez mais direitos. Parabéns. Obrigado. Deixar bem claro assim, que eu defendo uma empresa, indústria forte, né, para que a gente possa ter também lucratividade para a nossa cidade e para os trabalhadores também. Por gentileza, vereador Iago, seu à parte. Vereador Jack, eu vou tentar me fazer presente para vir aqui, fazer um contraponto, né, que a gente diverge nessas questões. Não sou favorável às escalas desse tamanho, ou que o brasileiro trabalhe o tanto que trabalhe, né? Mas eu acho que teria outras prioridades e outras coisas num outro ponto de vista meu, né? Antes de a gente estar falando sobre isso, né? Por isso que é o meu contraponto. Envolvendo o trabalhador e empresas, né? Nesse mesmo nicho, eu digo, se eu puder, eu vou vir nesse dia aí para a gente estar debatendo melhor, mas parabéns por levantar essa questão, uma coisa que tem que levantar e que tem diferentes opiniões e é muito importante. Então, parabéns pelo senhor ter a coragem nesse ano eleitoral de estar levantando essa lebre aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Eu acho muito importante a participação de todos. Essa frente parlamentar ela vem justamente para a gente fazer o debate, né? E achar o ponto de equilíbrio entre o capital e o trabalho, e como eu sempre falei. Por gentileza, vereador. Vereador Jack, parabéns pelo tema. Importante escutar os empresários, importante escutar as pessoas, os trabalhadores, para ter uma real situação. Às vezes o trabalhador precisa daquele emprego, às vezes tem que se sujeitar. Eu vim do campo com 14 anos, comecei a trabalhar logo na sequência com meus 15 anos, e quando não tinha serviço lá na empresa onde eu trabalhava, na Acrylis, nós pegávamos uma vassourinha e um rodo e deixávamos aquela empresa brilhando. Então são coisas assim que às vezes vai de cada peão, cada pessoa que gosta de trabalhar ou está lá tá vestindo a camiseta, realmente fazer a coisa acontecer. Obrigado. Obrigado, vereador Aldonei. Então, convidar mais uma vez a todos, né, participar da nossa audiência pública, dia 26 às 19 horas nessa casa. Muito importante esse debate aí, para a gente poder achar uma solução para acabar com a escala 6x1, que a gente vai lutar incansavelmente em todos os lugares da cidade, seja nas ruas, nos mercados, no chão de fábrica. Aqui nesta casa a gente vai estar junto com os trabalhadores, com o qual fui eleito para defender e ser a voz de cada trabalhador e cada trabalhadora dessa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jack. Com a palavra em grande expediente, a vereadora